a computação quântica efetivamente ameaça o Bitcoin, isso realmente pode ser feito. Os comentários do Emin Gunsirer surgiram no momento em que o discurso sobre o desenvolvimento da computação quântica voltam a chamar atenção e as pessoas começam a falar mais uma vez sobre o risco que a computação quântica poderia representar para o Bitcoin. Não seria só para o Bitcoin, tá? Mas óbvio que a gente vai focar aqui no mercado cripto. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Agora vamos falar de outra notícia, mudando completamente de assunto. A plataforma de rede social descentralizada Farcaster, os membros aqui do canal conhecem Farcaster, a gente fez uma aula há 3 semanas sobre os agentes de IA lá do Farcaster, diz que planeja lançar a sua própria L2 de Ethereum. Tá aqui, ó. Snapchain. A Snapchain vai ser uma nova camada de dados que vai entrar em fase de testes ainda em dezembro, com um lançamento público previsto para início de 2025. Essa blockchain promete processar mais de 10 mil transações por segundo e oferecer suporte a milhões de usuários diários. O Farcaster hoje está construído na base. Então vejam como as coisas estão acontecendo, né? Uma coisa é a Uniswap, que surgiu na Ethereum, que se tornou relevante na Ethereum e que depois se espalhou para outras segundas camadas, falar assim, olha, eu vou criar minha própria chain. Outra coisa é uma aplicação que está numa L2 que vai criar sua própria chain. É o caso do Farcaster. Né? Então, uma mudança para lançar sua própria blockchain. E isso, sem dúvida nenhuma, reflete uma tendência crescente entre as empresas que optam por construir as suas próprias soluções L2. Essa estratégia, segundo o fundador do Farcaster, oferece mais controle sobre a rede, preservando o acesso à liquidez e à base de usuários do ecossistema da Ethereum. Né? O Farcaster planeja oferecer um modelo em que os usuários pagam $2 por ano. Isso incluiria 500 transações por hora e um limite de armazenamento de 10 mil transações. Segundo ele próprio, esses limites são altos o suficiente para que a maioria dos usuários nunca os atinja. Os poucos que fizerem uso de tudo isso vão poder pagar para aumentar. Provavelmente o cara vai poder pagar em cripto, né? $2 é nada. $2 o cara está ali usando, ele precisa pagar para utilizar a rede, ele paga $2. $2 é absolutamente nada, é peanuts. Né? O cara perde isso numa transação em várias chains. Então ele fala que se o usuário exceder o limite de armazenamento, ele vai poder continuar enviando transações, mas nesse caso, as postagens mais recentes acabariam substituindo as mais antigas, pensando em Farcaster, né? Ou seja, ou seja, se tu quiser manter o teu histórico de postagens nessas redes sociais, seria só tu pagar mais $2 e tu continuaria ampliando o teu acesso. Para mim isso faz sentido, porque financeiramente falando, esses negócios eles têm que parar de pé para eles progredirem, para eles prosperarem. E aqui parece que isso faz sentido. O Farcaster, eu já falei para vocês algumas vezes, na minha opinião, é tão interessante quanto o Virtuals Spec, né? Do ponto de vista de lançamento de agentes de IA. Tem lá uma das principais comunidades, é a comunidade Rai, que tem lá o seu agente de IA chamado Aether. Tem lá o Clunker também, que é um agente de IA que lança outros agentes de IA, basta tu pedir lá via Farcaster para ele. Tem outros projetos como a Anon, tem um ecossistema de agentes de IA muito interessante. E agora esses caras estão falando em lançar a sua segunda camada de Ether. Já falei algumas vezes, né? Isso é uma tendência. Parece que todas as empresas terão uma segunda camada na Ethereum. Isso está acontecendo, é só parar para observar. Beleza? Agora, senhores, depois de todas essas informações, 32 minutos, eu ainda não vou para vocês que estão no chat. Agora eu vou para o tema da live. O tema da live é esse aqui, ó. Computação quântica ameaça os bitcoins do Satoshi? O que está acontecendo? Eu vi ontem algumas pessoas perguntando sobre computação quântica e eu não tinha entendido o porquê do ressurgimento desse tema. E aí eu me deparei com essa postagem aqui do Emin Gunsirer, né, que é o CEO da Ava Labs, e eu vou contar para vocês o que está acontecendo. O fundador da Avalanche, nessa postagem, pediu de forma polêmica que os desenvolvedores do Bitcoin congelem os cerca de 1,1 milhão de Bitcoins mantidos por Satoshi. Como assim? O Emin Gunsirer está falando que os desenvolvedores de Bitcoin conseguem congelar os Bitcoins do Satoshi? Em 9 de dezembro, ou seja, 2 dias atrás,
O Emin Gunsirer, fundador e CEO da Ava Labs, alertou que os estoques de bitcoins, supostamente, né, os bitcoins do Satoshi, podem ser especialmente vulneráveis a um ataque de computação quântica no futuro. No futuro. Então, calma. Sem loucuragem, no futuro. Tá? O Emin observou que os bitcoins do Satoshi foram minerados usando o formato desatualizado Pay to Public Key, que é um tipo de endereço, né, P2PK, que revela a chave pública no momento em que uma transação está acontecendo, e durante aquele período, né, antes da confirmação da transação, dá tempo para um atacante trabalhar. Abro aspas para o Emin Gunsirer. À medida que a computação quântica se torna ameaçadora, a comunidade Bitcoin pode querer congelar as moedas de Satoshi ou, de forma mais geral, fornecer uma data de expiração e congelar todas as moedas em UTXOs P2PK. Aí tu lê isso e tu pensa assim, porra, mas dá para fazer isso? Bom, o fundador da Avalanche, o Emin Gunsirer, observou que as atuais carteiras de Bitcoin, né, as redes de blockchain não usam mais P2PK. Como o formato tendo sido usado apenas nos primeiros dias do Bitcoin. Primeiros dias do Bitcoin, entre aspas, tá? No começo. A proposta acabou chamando atenção, né? E obteve bastante resistência nas redes sociais, com muitos comentários se opondo ao congelamento dos Bitcoins do Satoshi, com base em preocupações com centralização. Um usuário falou o seguinte: a extinção das moedas do Satoshi desafiará fundamentalmente a lógica de propriedade de cripto. Um outro usuário falou o seguinte: fornecer uma data de término e congelar todas as moedas em UTXOs P2PK seria uma questão muito controversa. Então, o que está acontecendo aqui? Mas dá para a computação quântica efetivamente ameaça o Bitcoin? Isso realmente pode ser feito? Os comentários do Emin Gunsirer surgiram no momento em que o discurso sobre o desenvolvimento da computação quântica voltam a chamar atenção e as pessoas começam a falar mais uma vez sobre o risco que a computação quântica poderia representar para o Bitcoin. Não seria só para o Bitcoin, tá? Mas óbvio que a gente vai focar aqui no mercado cripto. No mês passado, por exemplo, o Justin Drake, né, que é um pesquisador importante, aí, um dos nomes mais proeminentes da Ethereum Foundation, ele falou sobre a computação quântica ser uma área-chave de pesquisa como parte da BeanChain, né, que é um roadmap atualizado aí, proposto pelo Drake para reformular a camada de consenso da Ethereum, a Beacon Chain. Então, o Justin Drake falou que o estudo a respeito da computação quântica era uma área-chave para determinar esse novo roadmap da Ethereum. Em outubro, o Vitalik também pediu por pesquisas sobre resistência quântica por parte do roteiro técnico de longo prazo da Ethereum. Ele observou que a Metaculus, uma grande plataforma de solicitação de previsão online, né, de prediction, tipo um prediction market, baseado em reputação, eles estimam que a computação quântica pode ser capaz de quebrar técnicas de criptografia existentes durante a década de 2030, lá para a década de 2040. Ou seja, a computação quântica poderia quebrar técnicas criptográficas existentes hoje, até o final de 2030, lá por 2040. Então vejam que não se trata de uma ameaça iminente. Tá? Apesar do Emin Gunsirer alertar, né, que o Bitcoin minerado usando P2PK pode se tornar vulnerável à computação quântica antes de outros aspectos do ecossistema Web3, ele disse que ataques realistas ainda estão muito distantes. Então não é para agora. E aí vocês vão entender o comentário. Isso explica toda essa questão em torno de computação quântica. O Emin Gunsirer aproveitou o tema para dizer que o design atual do Bitcoin e de outras blockchains garante que as chaves públicas dos usuários não sejam reveladas ao público, fora quando as transações são emitidas. Como tal, os atacantes quânticos só podem lançar um ataque quando, por um breve período de tempo, né, que é o tempo que leva para uma transação ser confirmada, a chave pública do usuário pode ser vista em uma transação. Aí, meus amigos, ele está fazendo o jabá dele.
Porque daí ele fala o seguinte, quanto mais rápida a cadeia, mais difícil de o ataque acontecer. No caso do Bitcoin, o atacante quântico, ele precisaria quebrar a chave dentro de 5 a 30 minutos, que é o tempo médio, né, para confirmação dos blocos de um bloco de Bitcoin. Porque o tempo médio é de 10 minutos. Mas em determinados momentos os blocos são colocados mais rapidamente, em outros momentos os blocos são confirmados num tempo maior, né, a depender, especialmente nesses momentos de reajuste de dificuldade da rede, né, que são de 2016 em 2016 blocos. Para a Avalanche, o tempo do atacante é de apenas 1 segundo, porque o tempo entre blocos é menor. Então, na verdade, toda essa discussão sobre computação quântica, sobre congelamento dos satoshis, dos bitcoins do Satoshi Nakamoto, tudo isso foi trazido para baile, na minha opinião, para o Emin Gunsirer falar que no final, porque ele é um cara técnico, ele é muito competente tecnicamente falando, mas isso não é um problema iminente. Eu acho que ele trouxe essa discussão para chamar atenção para a Avalanche. Olha, esse espaço de tempo entre a confirmação de um bloco e outro, quando a chave pública do usuário pode ser vista na transação, e aí seria uma ameaça especificamente para essas carteiras que possuem bitcoins lá do começo, né, no formato P2PK, significa uma ameaça. Enquanto blockchains mais recentes e mais rápidas, onde o tempo entre blocos é de apenas 1 segundo ou menos, o atacante quântico não tem praticamente tempo para fazer nada. Então, todo esse papo a respeito de computação quântica, ele é superestimado, na minha opinião, pelo menos quando a gente pensa em curtíssimo prazo. Tá? Ele é superestimado. Então, alguns usuários falando, né, sobre esse papo de que essa ideia poderia fundamentalmente quebrar toda a narrativa em torno de propriedade de cripto, né, que seria possível, tecnicamente parece que é possível somente para aqueles primeiros bitcoins, mas eu não consigo acreditar que isso passaria, tá? Eu acho que é melhor deixar que os sats, que os bitcoins do Satoshi sejam extraídos lá no futuro do que congelar os ativos do Satoshi Nakamoto. Isso não seria justo e advogaria completamente contra absolutamente tudo que a gente acredita de cripto. Ok? Então, tema da live respondido. Trago somente um último tema aqui para vocês. A Xverse, vejam só, a Xverse está lançando uma ferramenta de swap entre Solana e Bitcoin. Ou seja, essa funcionalidade, ela está muito, ela foi muito, chamaram muito atenção para essa funcionalidade a partir do airdrop do Magic Eden. A carteira do Magic Eden te permite trocar, por exemplo, ME por Sol, Sol por BTC e, portanto, BTC por runas ou por ordinals. Agora a Xverse posta que também terá essa funcionalidade. Ou seja, para a Xverse não ter todos os seus usuários drenados pelo Magic Eden, ela lança uma funcionalidade semelhante. Então agora no Magic Eden você também vai poder usar essa ponte Solana Bitcoin. Por que isso aqui existe? Isso aqui existe, na minha opinião, porque o Magic Eden nasce marketplace de Solana, então tem muitos usuários Solana, e muitos dos usuários de Solana foram os primeiros a adotar Ordinals e a adotar Runes. Muitos dos maiores nomes de Runes são caras que faziam parte do ecossistema de Solana, é o caso do Lifofifo, por exemplo. Então existe essa conexão entre Runes, Ordinals e Solana. O Magic Eden está resolvendo essa questão através da sua carteira, e agora a Xverse vem com essa funcionalidade, né, utilizando a Changely, que é uma empresa muito antiga, para fornecer essa ponte. Ela não é nativa, mas embarcada. Não é uma ponte nativa da Xverse, mas é uma ponte terceira embarcada na ferramenta da Xverse. Então agora você também vai poder fazer esse swap todo utilizando a Xverse. Muita gente vem elogiando a carteira do Magic Eden, então a Xverse vai lá e fala assim, ó, toma, também vou te oferecer o mesmo tipo de serviço. Eles estão usando a Changely para fazer isso, tá? Então só para atualizar vocês a respeito disso. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.